vejam de uma forma, digamos aí, de uma forma, então, sem as devidas informações, de uma forma até descolocados ou desconfortáveis neste contexto. Pois bem, então, fica após o dia 4 de abril, ou mais precisamente já no mês de abril, eu trato da data com os senhores, é sempre no dia da aula, no período da aula, então não tem nenhum tipo de problema outro, né? É claro que aí tem as instruções, eu passarei aos senhores, é a primeira vez que nós vamos fazer, então vamos fazer uma prévia, assim, vamos informar os senhores como isso se desenvolve. Já falamos isso anteriormente, mas não custa repetir. Feitas essas considerações, agora vamos então à nossa matéria, a continuidade da nossa matéria. Vou fazer uma prévia a respeito do assunto que falamos na aula passada. Na aula passada nós começamos com o adimplemento das obrigações, ou seja, a forma de se cumprir a obrigação, não é? E eu mencionei aos senhores naquela oportunidade que, e agora eu repito, né? Nós, na verdade, temos dois modos de extinguir a obrigação, de fazer com que a obrigação chegue à sua extinção, ou seja, desapareça do cenário jurídico, deixe, portanto, de representar um ônus para o devedor e uma expectativa para o comprador, não é? Ou melhor dizendo, para o devedor e uma expectativa para o credor. Então, no momento em que o ato, né, que leva ao adimplemento da obrigação, a extinção da obrigação ocorre, então, neste momento, a obrigação deixa de existir para o cenário jurídico, não é? Ela desaparece, portanto, aquilo que em determinado momento, melhor dizendo, se formou, a partir da manifestação de vontade dos sujeitos integrantes da relação jurídica obrigacional ou a partir da prática de algum ato que seja ilícito e que gere obrigação, gere responsabilidade civil, e em algum momento, então, isto não pode, como os senhores sabem, nada é eterno e a obrigação também não pode se eternizar. Em algum momento ela há de se extinguir de forma convencional, de forma comum, de forma própria, que seria, então, em razão do famoso pagamento, né? Pagamento que tem como expressões sinônimas, né? Adimplir, solver, quitar, né? Cumprir, pagar, são todas expressões que têm o mesmo significado, e todas elas, não é? Ou todas essas expressões sinônimas levam à extinção da obrigação de pleno direito, ou seja, através da ocorrência do chamado modus de extinção da obrigação ipso iure, né? Então, IPSO, jure ipso iure, ou seja, extinção da obrigação de pleno direito. Este modo, né, ipso iure, também é conhecido como modo convencional de extinção das obrigações. Alguns autores nominam ainda este modo, né, o modo de extinção da obrigação em razão do pagamento, do adimplemento, do solver, do adimplir, né, como digamos, modo de extinção da obrigação, né, convencional, né, ou seja, ordinária, também é uma outra expressão utilizada, ou seja, o modo comum através do qual uma relação jurídica obrigacional se extingue de pleno direito, ipso iure, ou seja, através do seu cumprimento. E o que é cumprir, o que é adimplir, o que é pagar, o que é solver uma obrigação? É cumpri-la da forma como ela foi avançada, não é? Digamos, no tempo ajustado para isto, no tempo convencionado para isto, e, mais importante ainda, àquele que efetivamente tem o direito em receber o objeto devido, o objeto da obrigação.
não é? O credor ou quem fizer as suas vezes, não é? Autorizado legitimamente por ele, portanto, um representante, um procurador, não é? Ou alguém que efetivamente faça as vezes do credor. Então, cumprimento da obrigação de maneira ou de forma convencional, de forma ordinária, de forma comum, ipso iure, é através do pagamento, através do adimplemento, através da solvência, né? Alguns chamam até da execução da obrigação no tempo e da forma ajustada. E aí, então, este ato, né, se traduz num ato, né, ou melhor dizendo, num negócio jurídico, não é? Porque é um ato com fim negocial que põe fim à existência da obrigação e traz para o devedor, né, aquele caráter liberatório, ele fica livre definitivamente dos efeitos daquela obrigação dantes ajustada por ele, dantes, não é, convencionada por ele. Então, o pagamento é a forma mais comum, é a forma mais ordinária, portanto, é a forma ordinária, a forma comum, a forma convencional, né, de se extinguir a obrigação. E essa extinção, então, se dá pelo cumprimento da obrigação, que normalmente nós usamos, né, a palavra pagamento, né, para representar o cumprimento da obrigação com fim liberatório. Né? Diriam os senhores, bom, e no tempo, ou seja, na data do vencimento, da forma que foi convencionado a quem efetivamente tem o direito de receber. Então, são, digamos, 3 requisitos que são fundamentais para que efetivamente o ato de adimplir, ou de pagar, ou de cumprir a obrigação, ou de solvê-la, se traduza num efeito, não é, que tem caráter extintivo, ou seja, ele extingue a obrigação para todos os fins, né? E para não mais se repetir em qualquer outro tempo. Aquela relação jurídica está extinta e irremediavelmente extinta, né? E tem como finalidade, produziu como finalidade a extinção da relação jurídica obrigacional que em algum momento surgiu, em algum momento nasceu, né? Entre, obviamente, aquelas partes, já que a relação jurídica obrigacional é uma relação típica de direito pessoal, leva em consideração fundamental, né, as pessoas que a estabelecem. Portanto, a relação jurídica obrigacional não desborda, ou seja, não ultrapassa, né, os sujeitos que nela intervêm, no sentido de fazer com que ela nasça, no sentido de fazer com que ela tenha origem no mundo do direito, especialmente no mundo do direito obrigacional. Então, quando os senhores ouvirem a palavra pagar, os senhores entendam sempre que o devedor está cumprindo estritamente aquilo que avançou. Ele não era obrigado a tratar, agora tratou, é obrigado a cumprir. No tempo, da forma que ele avançou, da forma que ele tratou, e, obviamente, né, digamos, realizando esse cumprimento efetivamente em relação àquele que tinha a expectativa em receber o objeto e aquele que tem o direito também, por outro lado, o direito em receber esse objeto, razão pela qual, ao recebê-lo, né, ele efetivamente dá a obrigação por extinta, por paga, por adimplida, por solvida, por cumprida, e assim sucessivamente. Então, esta é a ideia fundamental a respeito da extinção da obrigação de modo convencional, né? Também de modo ordinário, como se diz normalmente, ou ainda, para usar uma expressão latina, que encerra tudo isso ao mesmo tempo, ipso iure. Se escreve ipso, do jeito que se fala, jure. O J em latim tem
o significado e a fonia de I na língua portuguesa. Então, ipso iure, não é? Muito bem. Então, em tese, se nós formos analisar, se nós formos, digamos, parar um pouco para pensar, as relações jurídicas obrigacionais que em algum momento, né, surgem em razão da prática de atos lícitos, ou em razão da prática, melhor dizendo, de atos ilícitos, né, e nós teremos a oportunidade de estudar mais adiante, por enquanto estamos tratando dos lícitos. Então, é evidente que tudo isso decorre da vontade, isso decorre de ajuste de vontade entre duas ou mais pessoas, em razão de um objeto. Esse ajuste faz lei entre elas, portanto, representa uma norma cogente, uma norma compulsória de agir, né? o chamado pacta, né? Sant servanda, ou seja, aquilo que foi pactuado faz ou gera a escravização, ou gera, na verdade, a servidão daqueles que trataram em relação ao objeto. Então, tratando desse modo excepcional, aliás, desse modo convencional, desse modo ordinário, desse modo comum das obrigações de extinguir, então nós temos o modo, né, de extinção do cumprimento da obrigação ipso iure. E para que esta qualificação de pleno direito ocorra, nós temos os elementos fundamentais, né? Quem deve pagar, já na aula passada estabelecemos uma série de critérios de quem, em princípio, é o devedor, mas pode também ter um terceiro interessado, ou terceiro não interessado em também pagar a dívida, e depois vamos agora na sequência, na seção 2, daqueles a quem se deve pagar. Então, não basta pagar, né? É preciso pagar, né? Que o pagamento seja feito pelo próprio devedor ou por um terceiro que tenha em algum momento se interessado, seja ele terceiro interessado ou não, interessado no sentido comum em pagar a dívida, mas não basta simplesmente, não é? Nós temos alguém pagando a dívida, é preciso que se pague a quem efetivamente tenha o direito em receber a obrigação. E não só isso, que ele tenha o direito em receber e tenha também, né, a capacidade jurídica, ou seja, a possibilidade jurídica, ou seja, não é, atributos que lhe permitam dar a relação jurídica por solvida, por extinta, por liquidada, para não mais ressurgir por nenhuma razão que seja. Então, é claro, é evidente que aquilo que os senhores aprenderam lá no primeiro momento do curso, na parte geral, a respeito da capacidade de fato ou de exercício para a prática de atos e negócios jurídicos, não é? Que os senhores aprenderam, que no primeiro momento estava atrelado à idade, não é? Incapacidade total do nascimento até os 16, capacidade relativa dos 16 aos 18 e aos 18 anos cumpridos, não é? Todos nós, em tese, nos tornamos capazes, mas sempre é bom lembrar que outros fatos, independentes da idade, poderão decretar, né, a incapacidade, quer seja ela relativa, quer seja ela absoluta, por razões outras que não a idade. Então, capacidade mental, né, moléstia mental, ainda que temporária, e outras circunstâncias que afetam o equilíbrio, o discernimento, não é, a capacitação no sentido próprio da expressão, para que alguém possa efetivamente praticar atos destinados à aquisição de direitos e obrigações, da chamada capacidade de fato ou de exercício. Aquele que tem a capacidade de exercício não precisa, evidentemente, do auxílio de quem quer que seja. Ele próprio fará, ele tem capacitação para isto. Aqueles que têm uma, digamos, capacidade apenas relativa, necessitam do auxílio, necessitam, portanto, da assistência de outrem que seja capaz, para que ele possa validamente praticar o ato, para que haja, portanto, uma complementação da sua capacidade. Ele tem uma capacidade parcial,
e alguém, digamos, vem e acaba complementando esta capacidade, e então ele acaba praticando o ato de maneira válida, ou é permitido a ele praticar o ato nesses moldes, não é? Aquele que é incapaz absolutamente, então ele não tem capacidade nenhuma. Alguém há de supri-la, alguém que foi nomeado judicialmente para isso, foi, digamos, escolhido e aceitou esse encargo, suprirá aquela incapacidade, né, absoluta de alguém, e o ato, então, será praticado nos moldes deste suprimento da capacidade, desta forma de suprir uma capacidade que não existe, não é? Então, isso os absolutamente capazes. Pois bem, no que diz respeito ao pagamento, estas considerações se aplicam, por quê? Porque o ato de receber, muito embora, num primeiro momento, nós possamos analisar como sendo favorável, não é? Mas ele implica, na verdade, não é? Digamos, numa extinção de um direito. Então, é algo extremamente, não é? Digamos, extremamente aí relativo à responsabilidade, é preciso ter discernimento para isto, porque mesmo estando se recebendo, é preciso saber se é realmente aquilo que se tinha direito em receber, até porque a partir do momento que se recebe, não é? Se extingue a relação jurídica obrigacional. Então, é preciso que aquele que está recebendo efetivamente tenha capacidade para tal, e se não a tem, parcialmente, deve ser assistido por alguém que possa, digamos, exercitar esse cargo de assistência, e, por outro lado, aquele que não tem nenhuma, né, há de ter, então, essa incapacidade suprida para que o pagamento seja validamente realizado. Né? Diriam os senhores, e onde eu encontro as disposições atinentes a esta questão, né? Que envolve ainda o pagamento, e agora o destinatário do pagamento. Quem é o destinatário deste pagamento? Então, o Código Civil trata desse assunto da seguinte forma, do artigo 308 e seguintes, e na seção 2, daqueles a quem se deve pagar. A quem se paga? A quem se deve? E aqui, a quem se deve não é uma indagação, é, na verdade, uma afirmação. A quem se deve pagar a obrigação de maneira lícita, de maneira legítima, com a finalidade que se persegue, ou seja, extinguindo a obrigação para todos os efeitos, para todos os fins e efeitos, para não mais se repetir em tempo algum, né? Então, é claro, deu para perceber, ou dá para perceber, que é uma preocupação fundamental da lei civil, né? De quem seja efetivamente, ou daquele que tenha o direito em receber o objeto da obrigação, e, obviamente, ao receber, né, dar-se-á por satisfeito, terá o seu direito, não é, satisfeito, terá a sua expectativa satisfeita e, obviamente, né, terá condições de fornecer a prova do efetivo recebimento e, por outro lado, né, estará implicitamente ou expressamente manifestando vontade em, digamos, como se ele fizesse uma declaração de que se encontra pago e satisfeito para não mais se repetir, portanto, né? Então, no artigo 308, nós encontramos aí, primeiro, daqueles a quem se deve pagar, artigo 308, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem dê direito ou represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. A primeira parte, né, final desse artigo, só tem valor depois de por ele ratificado. Ratificado, a palavra ratificar é no sentido de confirmar, né? É no sentido de, digamos, aquecer, concordar com o pagamento. Então, é evidente que quando nós vamos pagar, preciso nós temos uma preocupação fundamental, se a pessoa a quem nós vamos pagar, se efetivamente ela é
o credor, e, por outro lado, em sendo o credor, se ele tem capacidade para receber, porque receber, não é? Muito embora seja um ato favorável, implica incapacidade de exercício. Se, porventura, um credor quer dar-se, né, após o ajuste da relação jurídica obrigacional, se ele, digamos, cair, né, numa situação de incapacitação, por qualquer que seja o motivo, ainda que temporária, eu não posso pagar a ele, pessoalmente falando. Por quê? Porque ele não tem capacidade para receber, e não tem capacidade para entender o que está recebendo, ele não tem capacidade para fornecer a prova do efetivo pagamento. Então, é preciso que eu pague a alguém que legalmente o represente. Se ele for um incapaz, quem que legalmente o representa? Quem, em juízo, for nomeado para administrar os bens, para administrar o patrimônio do incapaz, né? Neste caso, nós temos o curador. Então, esse curador, evidentemente, há de externar, há de mostrar uma prova de que efetivamente ele está neste cargo, que ele foi nomeado para isto. Então, no momento em que ele é nomeado curador, né, é expedido um alvará, é expedido, portanto, um documento com origem judicial, que ele exibirá todas as vezes que for instado a fazê-lo, que for, evidentemente, concitado, né, que ele for provocado para demonstrar, para fazer a prova da efetiva representação. Se, porventura, o credor a quem nós queremos pagar alguma coisa, ele é relativamente capaz, então nós vamos ter também, aí neste caso, um curador que vai efetivamente auxiliá-lo, que vai assisti-lo, que vai acompanhá-lo na prática deste ato, porque ele tem uma capacidade apenas relativa, ele tem uma capacidade parcial, e é necessário, então, que esta pessoa nomeada para assisti-lo, para acompanhá-lo, para lhe dar, digamos, assistência, né? É claro que ele também recebe uma documentação, uma prova judicial de que foi nomeado para tanto, de que ele assumiu esse encargo. Por que diriam os senhores que ele recebe digamos, esse documento, essa prova? Primeiro, porque ele assumiu, né? Ele assumiu a obrigação de fazê-lo, assumiu a obrigação, inclusive, de prestar conta dos atos em que ele acompanhar digamos, relativamente capaz. E se for aquele curador que acompanha o absolutamente incapaz, ele também assume a obrigação de prestar contas, né? Evidentemente, se ele praticar um ato que exorbite dos poderes que foram conferidos a ele, ele responderá por isto. Se ele for um mau administrador, ele vai responder pelos prejuízos ocasionados. É um cargo que não tem remuneração e tem uma série infindável de obrigações, razão pela qual é uma dificuldade considerável quando nós precisamos nomear um curador. Normalmente são pessoas da família que assumem este encargo, mas não se iludam, né? Tem gente que pensa, fulano de tal é um sujeito abastado, agora se tornou relativamente capaz ou absolutamente incapaz, porque ele teve um AVC, por exemplo, e teve a sua capacidade comprometida, eu que vou, digamos, assumir o cargo de curador e vou, né, porque ele tem muito patrimônio. Azar seu, ou azar de quem pensar assim, porque no momento em que ele assume o cargo de curador, quer em relação ao absolutamente incapaz, quer em relação ao parcialmente ou relativamente capaz, ele assina um compromisso de administrar os bens como se dele fosse, e reparar e repor e indenizar todos os atos que sejam danosos, não é? E não se iluda, não é preciso que o incapaz tome providências, ingresse com uma medida judicial. O próprio representante do poder
executivo, que os senhores conhecem, que é o promotor de justiça, fará às vezes, né, digamos, do interessado ou do incapaz que de alguma forma sofreu danos praticados pelo seu curador. O Ministério Público tem a chamada legitimação, não é, extraordinária para atuar nos feitos que tenham esse objeto por discussão, por conflito, né? Então tá aí. Então a representação também pode ser feita pelos credores que sejam capazes, pode ser feita através de um contrato próprio que se chama mandato e que todos os senhores conhecem como procuração. Então, é possível também que o próprio credor, sendo capaz, não possa praticar pessoalmente o ato por qualquer que seja a razão, ele nomeia um representante, concede a esse representante a prova de que houve efetivamente a nomeação. Este representante comparecerá perante o devedor, apresentará, né, os poderes dos quais ele foi investido na condição de representante, na condição de procurador, e, obviamente, neste caso, o devedor terá condições de pagar de maneira correta, de maneira escorreita, né, àquele que efetivamente é o, digamos, credor, e da forma própria, através da representação, que é uma relação própria do direito civil brasileiro, conforme os senhores já estudaram, e eu também já disse aos senhores em outras oportunidades a respeito da representação, não é? Seguindo em frente, ainda falando a respeito do pagamento, então, nós temos no artigo 309 o chamado pagamento, né, o que prevê, melhor dizendo, esse artigo. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era, né, credor, que ele não era o credor. Por exemplo, o que é um credor putativo? Aquele que parece ser o credor. Tudo leva a crer que ele o é, muito embora ele possa não ser, né? Possa haver uma razão que não permita que ele o seja, mas ele parece ser, né? Ele reúne condições para ser, e ele induz, faz com que as pessoas acreditem que ele o seja. Por quê? Porque não existe nenhum elemento conhecido do outro que possa contrariar esta presunção, não é? Então, o credor putativo é aquele que presumidamente é o credor. Assim, me dê um exemplo de como isso pode acontecer, né? Imagine a seguinte situação. Não é comum em dias atuais, diante ou ante o avanço, né, da tecnologia, da comunicação, de vários aspectos, que alguém ainda, né, imagine ser possível, ainda goste de receber em moeda corrente dos seus devedores em lugares pré-estabelecidos, né? É muito comum isso no que diz respeito ao mercado de locação, né? Alguns proprietários, né, têm, digamos assim, têm por norma, têm por hábito, gostam de fazer, até por uma razão de relacionamento, de poderem, digamos, desenvolver aí um relacionamento com os inquilinos. E alguns proprietários gostam de receber o aluguel no vencimento, no próprio local, no próprio imóvel, né, que é objeto da locação. Não é comum, está cada dia menos, cada dia diminui mais, mas tem ainda algumas coisas nesse sentido. Imagine a seguinte situação. O sujeito tem várias casas de aluguel, por exemplo, todos na mesma rua, por exemplo, ou, enfim, próximas umas das outras. E ele é um sujeito organizado, ele faz o seguinte, ele coloca todos os inquilinos dele com vencimento em 2 dias ou num dia só, uniformemente, né? Chegou o dia de receber, ele que fez na noite anterior, ele então fez todos os recibos, assinou, destacou, separou casa X, casa Y, casa não sei o que, número tal, e assim sucessivamente, colocou devidamente acondicionado numa pasta, tudo direitinho, e no dia seguinte, né, logo após o café da manhã, ele vai fazer a sua
peregrinação mensal, recebendo os locativos. Depois, obviamente, ele vai passar na instituição bancária, vai depositar os valores, enfim, vai consumir o dia e vai consumir o seu tempo ocioso, né? Até aí é um direito de cada um, muito embora fora dos padrões habituais e comuns do momento em que vivemos, ele resolveu fazer dessa forma. É um direito dele, ele pode fazer, não há nada que contrarie o seu direito e que impeça efetivamente o exercício do direito dessa forma. Mas aconteceu um fenômeno num determinado dia. No dia do pagamento, ele saiu de casa com a pastinha cheia de recibos assinados, não é? Alguém resolveu subtrair dele a pastinha, achando que, além dos recibos, tivesse outros valores, ou alguém que conhecia já a sua maneira de proceder, e o sujeito, então, furtou a pastinha dele, e antes mesmo que ele pudesse avisar os locatários, né, o ladrão compareceu ao local e apresentou o recibo, né, o recibo assinado por ele, que tinha sido objeto de furto, mas ele não conseguiu avisar os locatários antes, e todos os locatários pagaram ao portador dos recibos firmados pelo locador, pelo dono do imóvel, como se ele fosse, e como os inquilinos não tinham recebido nenhum indicativo, nenhum aviso prévio de que este fato teria acontecido e que alguém poderia aparecer à sua porta com o recibo assinado por quem de direito, ou seja, pelo locador, todos eles pagaram àquele que parecia ser, neste caso, o representante do locador. Aquele cidadão não era representante coisa alguma do locador, porque ele era um ladrão, né? Mas os locatários, na mais absoluta boa-fé, na inocência, sem nenhum aviso nesse sentido, não podiam desconfiar. E todos pagaram. Resultado efetivo. O que aconteceu com o nosso querido locador, né? Naquele mês, ele teve o prejuízo total. Diz assim, ele fez, né? Daqui a pouco alguém vai sair com a solução mágica, né? Ele fez um BO, né? Tá certo que ele fez uma ocorrência policial, mas isso vai demandar investigações, vai demandar encontrar o ladrão, mas uma coisa é certa, pode até se encontrar o ladrão, mas não vai se encontrar o dinheiro mais, né? Esse se foi para nunca mais voltar, né? Não deixou nem nenhuma cartinha de despedida. Vai-se embora, essa é a ideia. Então, amanhã ou depois, né? Se você é credor de alguma coisa, sai para receber e algo, digamos, possa se traduzir numa situação que é capaz de impor aí, ou induzir alguém em erro, como é o caso aqui citado, o exemplo aqui citado, é claro que a primeira coisa a ser feita não é nem o boletim de ocorrência, né? Mas sim é avisar os devedores para que não paguem absolutamente ninguém que não seja o locador ou aquele que apresente efetivamente a autorização expressa do locador para receber, portanto, um mandato. Por quê? Porque em virtude do furto, a qualquer momento alguém pode aparecer munido, né, de um documento assinado pelo locador, pelo dono do imóvel, e, obviamente, aquele que receber o sujeito não tendo informação em sentido contrário, terá todas as razões do mundo para acreditar que esse sujeito que está à sua porta é um representante do locador, porque ele porta o quê? Um documento com a assinatura deste e, obviamente, está no momento de cumprir a obrigação, o objeto da obrigação está declinado ali, ou seja, tudo faz crer que aquele sujeito que está à porta, ele é efetivamente representante do credor. E este pagamento será válido, portanto, o nosso locador ele não poderá cobrar os inquilinos. Não, você pagou a quem não era
meu representante e tal, e tudo mais, então tem de pagar a mim, portanto, há de pagar novamente, não. Né? O pagamento está feito. Por quê? Porque nos moldes do 309, o pagamento feito de boa-fé ao credor ou aquele que parece ser o seu representante, né, é válido, tá certo? Ainda provado depois que não era credor. Então, veja, mesmo que se prove depois, aquele ato inicial é válido. Por quê? Porque há uma certa conivência, uma certa leniência, né, do próprio credor, ou do credor em si, né, que ao se ver privado, né, de algo que é seu, ele não conseguiu atinar, né, para a finalidade própria de evitar que tudo isso pudesse acontecer. Bastaria um simples aviso aos inquilinos, né? Mas isso não foi feito. Se não foi feito, então, a regra do 309 resolve esta situação, conforme os senhores podem observar aí da lei civil, né? Da mesma forma que no artigo 309 o Código cria um abrandamento, no 310 ele é incisivo. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, tá certo? Se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente o reverteu. Essa questão de provar, né, eu sei que o estudante de direito, ele gosta muito dessa história de prova, né? Nós, quando estudante, também tínhamos verdadeira fixação, né? Era uma espécie de paixão por a questão da prova. E como é que faz a prova? Os senhores já estudaram no direito material, no último, no apagar das luzes do primeiro ano do curso, estudaram das provas previstas no Código Civil. Mais adiante, no estudo do processo civil, os senhores se defrontarão com as provas previstas e tratadas, né, de maneira muito mais complexa e pormenorizada do que o direito material. Então, os senhores terão a oportunidade de estudar a respeito das provas. E, em algum momento, o professor de processo, né, o professor de civil já falou desse assunto, agora vem o professor de processo mais adiante, e vai dizer aos senhores, olha, existem provas que são diabólicas, ou seja, é quase impossível fazê-las, porque às vezes, né, aquilo que a lei prevê como um meio probatório tem caráter absolutamente subjetivo, e aqui nós estamos diante de né, não vale o pagamento cientemente, ou seja, é preciso que a pessoa saiba, feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então, essa prova que aparece na parte final do artigo 310 é uma prova diabólica, não é? É uma prova difícil de ser feita, essa história de, não é, por exemplo, dinheiro, pagamento em dinheiro. Como é que você vai? Dinheiro não tem como triá-lo, não tem, digamos, ele não tem uma sequência lógica, é uma coisa fungível, portanto, né, dinheiro não tem cara, como se diz na gíria, não tem bandeira, não tem, digamos, um indicativo próprio, né? Então não tem como você fazer prova de que aquilo que o sujeito gastou, que ele comprou, que ele pagou, que ele fez, que ele aconteceu, que era exatamente aquela moeda que você entregou a ele, e no momento em que ele era incapaz de receber, incapaz no sentido literal da expressão, ou seja, incapaz porque ele perdeu a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de exercício, né? Ou ele a perdeu totalmente, ou ele perdeu parcialmente, portanto, ele é um incapaz. Então, não se paga ou não se pode pagar ao credor que acabou se tornando ou quedando-se incapaz, quer absolutamente, quer relativamente. Então, nesses casos, evidentemente, eu sei que os senhores estão aí se perguntando, ou então vão me perguntar, e como é que faz nesse caso?
existe mecanismo de ordem jurídica que permite ao devedor se livrar dos encargos do não pagamento, da chamada inadimplência, né? Quando o credor não tem capacidade para receber, seja ela total, seja parcial. Ele pode, evidentemente, lançar mão de uma medida judicial cuja finalidade própria é transformar, digamos, a decisão judicial transforma a oferta do pagamento, né, e a comunicação do devedor num pagamento efetivo. Nós teremos a oportunidade de logo mais estudarmos esse mecanismo, né? E esse mecanismo é através de uma medida judicial, através de uma ação, que já nós vamos, então, falar para os senhores, logo na sequência. Pois bem, vejam como os artigos vão se ordenando, né, na indicação daquilo que nós já falamos para os senhores. Vejam, senhores, o que diz o artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento, o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Então, aquele exemplo do cidadão que furtou, digamos, os recibos. O que são os recibos? Recibos é a quitação. Ora, aquele ladrão que furtou lá do nosso credor, que ia receber os aluguéis dos seus inquilinos, e que depois compareceu perante os inquilinos munido do recibo, munido da quitação, o que é que os devedores, né, do nosso credor aí que teve a sua pastinha subtraída, o que eles... digamos, qual é a conclusão que eles tiram? Que aquele sujeito que está à porta deles e que apresenta a eles a quitação é um representante, né, do locador, e tem mais, presumidamente esse cidadão está autorizado a receber. Então, se eles pagarem, estarão pagando a alguém que não é o representante do locador, mas eles não sabem, eles efetivamente pensam se tratar do próprio, evidentemente, credor aí, através do seu representante, quando não é verdade, quando não é verídica a situação, né? Da mesma forma que se pagar alguém que parece ser o credor, né, ou que tem aparências de ser o credor, também, por qualquer que seja o motivo, leva à validade do pagamento, né? Uma outra questão fundamental, já falamos aqui há um tempo passado, né, que o crédito, não é aquilo que alguém tem o direito em receber, integra o seu patrimônio para todos os efeitos de direito e é um bem que pode ser objeto de penhora, pode então ser tirado do patrimônio do credor para honrar dívida que ele, na condição de devedor a outras pessoas, não fez, não pagou, né? Então, um crédito pode ser objeto de penhora, e já foi assunto, aqui já foi, digamos, assunto de conversa anterior, e nós já falamos desse assunto para os senhores. Então, nós temos aqui no artigo 312, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Portanto, aqui nós temos duas vertentes, né, do pagamento. Em primeiro lugar, nós temos aí, digamos, um credor, alguém que tem o direito em receber, mas esse crédito dele foi objeto de penhora por um credor seu. Então, o credor dele foi lá e pegou o dinheiro que ele tinha para receber para pagar uma dívida que ele não pagou. E este credor que promoveu a penhora, né, tem a obrigação, evidente, né, de intimar, de dar ciência desta penhora ao devedor da obrigação, né, ou do crédito penhorado, e este, evidentemente, ficará intimado também a não pagar a ninguém mais que não seja quem?
que não seja aquele autor da penhora. Então, o devedor intimado vai pagar a quem? Vai pagar ao credor que efetuou a penhora, onde? Perante o juiz que determinou, que autorizou, que formalizou a penhora, né? E, obviamente, só será decidido ao final da ação a quem cabe aquele dinheiro e tudo mais. E nós temos ainda uma outra vertente, isto nós já estudamos, a questão da penhora do crédito. Agora nós temos uma outra vertente aqui nesse mesmo artigo 312, né, que é, na verdade, aquela discussão a respeito, né, de duas pessoas que pretendem ser credores. São duas pessoas que se apresentam como credor. Vou te dar um exemplo. O A aluga para B um imóvel. A locação, ela não pressupõe propriedade, a locação é a cessão temporária da posse. Então, o que acontece na verdade? Esse cidadão alugou o imóvel para o outro lá. Pressupõe que quem alugou, que é o locador, é o titular de um dos requisitos da propriedade e, obviamente, o locatário é o possuidor direto desta coisa. Excelente. Até aí, sem problema nenhum, essa é uma situação absolutamente normal, natural, legítima, comum, ordinária, enfim, não há problema nenhum. Todavia, alguém ingressou ou ingressa com uma ação contra aquela pessoa que alugou a casa para outrem, se dizendo, né, se intitulando, né, o detentor do direito sobre aquele imóvel. Então, você diz assim, olha, fulano de tal alugou para Beltrano uma casa, todavia essa casa não pertence a ele, essa casa é direito meu. Então, a ele propor ação, ele vai lá e faz o seguinte, vou intimar o inquilino. Chega lá para o inquilino e diz, olha, quer dizer, chega, força de expressão, vai uma comunicação para o inquilino cujo conteúdo é o seguinte, fica Vossa Senhoria cientificado de que o imóvel ocupado, o objeto da locação, se encontra em litígio, né? Instruir uma lide proposta por fulano contra cicrano, que é o locador, né? Então, ele foi agora citado, foi comunicado, melhor dizendo, foi intimado, né? De que há o quê? Há uma discussão a respeito da regularidade do direito incidente sobre o imóvel que ele ocupa por locação, né? Isso não afetará a locação, mas aí ele vai ter que, evidentemente, tomar uma posição. Se nós estamos tratando do assunto daqueles a quem se deve pagar, ele agora ficou numa dúvida. A quem ele deve pagar? Aquele que lhe locou o imóvel inicialmente ou aquele que agora, né, aquele que está pretendendo agora ser o locador, aquele que está avulcando, está buscando, está perseguindo um direito que ele alega ser seu. Como é que fica, então, o nosso inquilino nesse nosso exemplo? Ele não deve pagar nem àquele que lhe locou o imóvel e também não deve pagar àquele que o intimou. Ele simplesmente deve, né, disponibilizar, colocar em juízo, né, o valor do aluguel. Ao depositar em juízo o valor desse aluguel, ele se livra do encargo de pagar e os dois que estão se degradando pelo direito em receber qualquer valor do aluguel, que consigam convencer o juiz e o juiz diga, não, o credor aqui é fulano, ou quem tem o direito é Beltrano. Então, não é mais problema dele. Isto não é mais problema do nosso locatário, que, na verdade, é o seu cliente. Ele que foi consultar você e dizer, agora, o que eu faço? Eu escolho um e pago? Né? Não, você não faça isso. Por quê? Porque se você fizer isso, se você escolher o sujeito certo, né, aquele que conseguiu ter o direito reconhecido em seu favor, ótimo,
né? Você pagou a quem efetivamente era o credor, você foi intimado, portanto, você não pode alegar, evidentemente, nenhum tipo de boa-fé, você foi comunicado. Se você acertar a escolha do credor, ótimo. Mas se você errar, né? Quer dizer, você pagou a um sujeito, não, tenho certeza que é dele. A sentença diz o contrário, não, não é dele, é de fulano de tal. E agora? Agora o fulano de tal que teve o direito contra você vem lá e diz, olha, me pague. Diz, não, mas eu já paguei. Sim, mas você pagou a quem não era o credor, você não devia pagar a ele, né? Por que você não deixou em juízo? Aí, se eu tivesse vencido, eu pegaria lá. Como você optou errado, então eu quero receber de novo, e quem paga mal, paga no mínimo 2 vezes. Diriam os senhores, ele pode se voltar contra a pessoa a quem ele pagou indevidamente? Sim, quem recebeu indevidamente aquilo que não era seu, né? Ele tem a obrigação em devolver, né? Chama-se, na verdade, indébito. Aquele que recebe o que não lhe é devido, assume incontinente a obrigação de devolver aquilo que recebeu, com todos os encargos que são pertinentes. Então, vejam, senhores, que aí, né, digamos, toda uma preocupação fundamental do legislador civil comum, né, estabelecendo critérios de maneira objetiva, né, para que o pagamento seja validamente realizado. Então, é tão importante o pagamento quanto a própria relação jurídica obrigacional que ele pretende, por fim, que ele pretende definitivamente fazer, chegar ao final, ou seja, se extinguir. Então, nós temos, nesse caso, criteriosamente, né, a figura do credor. A quem, melhor dizendo, se deve efetivamente e validamente pagar aquilo que se deve. Então, não basta só pagar, é preciso pagar da maneira adequada a quem efetivamente tenha o direito em receber. Porque se assim não for, se um dos requisitos ensejadores da extinção da obrigação não se materializarem, não estiverem presentes no ato de pagar, a obrigação não se extingue, ela ela permanece, e obviamente a obrigação permanecendo e não tendo havido o pagamento regular no tempo oportuno, vai gerar inadimplemento, e o inadimplemento gerará consequências ou responsabilidade civil no que diz respeito aos prejuízos ocasionados pelo não pagamento da maneira ou da forma adequada. Vamos, então, seguir em frente com o objeto do pagamento. Agora é um outro requisito próprio do pagamento, que é a questão do objeto, né? Porque, na verdade, né, por que o legislador fez toda essa, digamos, este rol, estabeleceu todos esses critérios, né? Por que ele fez isso? Porque ele queria que todos nós ficássemos cansados ao estudarmos toda essa matéria em algum momento da nossa vida, ainda que seja o estudo do direito uma opção, que nós pudermos fazer livremente, voluntariamente. É claro que não. Ele estabeleceu critérios porque, ao seu tempo, quando idealizada essa disposição, já se sabia de antemão, já havia, digamos, acontecido circunstâncias que ele pretendeu agora, ainda que não seja 100% garantida a não ocorrência, né? E agora nós vamos estudar alguns princípios que parecem não ser reais, parecem ser surreais, mas na verdade são verdadeiros, né? Ou realmente são verdadeiros e devem ser observados, né? E o primeiro deles está aí. Agora nós vamos falar do objeto. Então, do objeto do pagamento e sua prova. Então, não basta só pagar, né?
Então, é preciso pagar de acordo com o objeto da obrigação e ainda obter uma prova de que efetivamente se pagou. E a questão da prova, mais adiante aí, é um segundo momento, nós vamos falar ainda que superficialmente a respeito desse assunto. Então, primeira disposição é a que vem aí logo no 313, no artigo 313 da Lei Civil, estabelece um critério que todas as vezes que nós falamos sobre ele, alguém fica de boca aberta, né? Como é possível, né? Então diz aí o artigo: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, a obrigação foi estabelecida para ser cumprida da maneira como ela se originou. No momento em que ela foi tratada, ali se estabeleceu o critério. O critério não pode ser alterado, né, unilateralmente. Para estabelecer a obrigação, houve necessidade, né, da manifestação dúplice de vontade, da manifestação da vontade de forma bilateral. Para alterar qualquer tipo, né, ou qualquer conteúdo da relação jurídica obrigacional, também é necessário bilateralidade, ou seja, unilateralmente não se pode alterar a relação jurídica obrigacional. Se assim fosse, né, ela perderia todas as características que nós nos preocupamos em estudar até esse momento. Então, o credor, ele tem o direito em receber aquilo que é objeto da obrigação, aquilo que foi tratado, da maneira como foi tratada, né, e assim sucessivamente. Então, ele não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que seja muito mais valioso, mas ele não é obrigado. Ele poderá receber, sim, se quiser. Se não quiser, não. Então, alguém disse, mas fulano de tal é teimoso, né? É um negócio muito mais vantajoso para ele. Ele decide o que é vantajoso para ele ou não. Este é um direito inalienável de qualquer cidadão, né? Então, dê um exemplo, diriam os senhores, dê um exemplo de uma situação com esse perfil, né? Então, vamos lá. Imagine o sujeito que deve, por exemplo, ao sistema financeiro, ao banco. Ele deve ao banco, digamos, 50 mil reais. Ele tomou emprestado do banco, né? Realizou um contrato com o banco, recebeu 50 mil reais emprestado, para pagar, digamos, em 90 dias, 120 dias. E ele, ao cabo de 120 dias, ele não reuniu os 50 mil reais para pagar o banco, com os acréscimos legais, enfim, foi convencionado. Aí ele diz assim, puxa vida, eu não tenho 50 mil reais, mas eu tenho um terreno no bairro tal, na rua tal, assim assado, com tantos metros quadrados, que vale pelo menos umas 4 vezes esses 50 mil, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no banco e vou dizer para ele, olha, eu te devo 50 mil, eu não tenho 50 mil, mas eu tenho um terreno que vale 200, né? Faz o seguinte, eu vendo ele para você por 100, eu te dou, né, o terreno em pagamento e você me dá o troco, né? Quer dizer, eu pago a minha dívida com o terreno, indiretamente eu vendo o terreno e saio com algum no bolso. Chega lá, o banco diz, nem pensar, terreno não me interessa. Diz assim, mas você é um orelhudo, estou te dando um bem, né, por um valor muito inferior àquele que efetivamente vale, você tem a obrigação quitada em relação a você, né? Então, você está fazendo um péssimo negócio. Péssimo negócio, bom negócio, fazer ou não fazer é um direito inalienável do credor, neste caso o banco. O banco aceita se quiser, se não quiser, não aceita, né? Exatamente decalcado nesse artigo 313, que na verdade nós emendamos esse artigo todas as vezes que mencionamos ou que tratamos dele, nós, ao invés de ponto depois de mais valiosa, nós colocamos uma vírgula, né? E colocamos assim, então o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, assim como
o devedor não é obrigado a pagar coisa diversa da que ele deve, ainda que menos valiosa. Diriam os senhores. Quer dizer, então, que um devedor, ele pode enjeitar, por exemplo, um desconto? Sim. Assim, mas não seria lógico? Isto não está em discussão. O direito não discute o aspecto subjetivo, né? O que vai no interior das pessoas. Se ele achou por bem, ou se ele acha por bem, que ele deve pagar integralmente a dívida sem nenhum desconto, por exemplo, né? É um direito dele, né? Então, o mesmo que o credor diga, não me pague 50 mil, me pague 40, porque eu estou te dando 20% de deságio, 20% de desconto. Diz, mas eu não quero 20% de desconto, eu quero pagar os 50%. Diz, ninguém faria isso, não se iluda, né? As razões por que as pessoas tomam ou assumem determinadas posturas, né, tem caráter subjetivo. Você não pode, digamos, objetivamente dizer que não vai acontecer. Se você ainda não acredita em mim, é simples. Deva à sua sogra, né? Seja a nora devendo à sogra e pague com desconto. Você será cobrado do desconto a vida inteira. Você pagará a dívida mais milhões de vezes e ainda não estará paga, né? Por quê? Porque isso tem uma carga subjetiva. Então, fica aí a informação. O credor não é obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa, assim como, né, a contrário senso, ou no sentido contrário, o devedor não é obrigado, né, a pagar coisa diversa daquela que deve, ainda que menos valiosa, ainda que num valor inferior. Interessante, diriam os senhores, pois é, cria um total equilíbrio. Se vale para uma situação, vale também para outra. É um princípio de equidade. Vale para um e vale para o outro. É o princípio fundamental do equilíbrio entre partes, né? Das partes serem tratadas igualmente na relação jurídica obrigacional, né? E em equilíbrio, em total equilíbrio, né? Muito bem. Uma outra questão fundamental, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Ou seja, aquele critério que nós já usamos para entendermos ser a obrigação divisível ou não, que nós observamos naquela oportunidade que as coisas divisíveis podem gerar uma obrigação também divisível, não é? Em razão do objeto comportar divisão, mas podem também ensejar uma obrigação indivisível se as partes assim ajustarem. Então, aqui no artigo 314, volta, né, ou retorna à lei civil a reafirmar aquilo que genericamente nós já tratamos. E aqui eu gostaria de dar um exemplo aos senhores, que acontece com muita frequência, que inclusive se tornou, digamos, um entendimento popular, não é verdadeiro, mas quase todo mundo acha que é. Provavelmente, assim que eu relatar o exemplo, alguns ainda ficarão confusos, dizendo, mas é possível. E eu digo aos senhores com todas as letras, não é possível, né? Não é admitido, né? Querem ver uma situação? Às vezes, né, é uma situação que ocorre até com relativa frequência melhor, né? Então o sujeito sai por aí, né, dirigindo o seu automóvel e desavisadamente ele não observa que o farol ou que o semáforo, se preferirem, né, ficou na cor vermelha, portanto impedindo-o de atravessar o cruzamento, mas ele desavisadamente não prestou atenção e adentrou o cruzamento, e nisso ele abalroou, bateu, enfim, teve um embate com um outro veículo que estava trafegando no cruzamento, no
semáforo da cor verde, portanto, perfeitamente permitida. Portanto, aí, neste caso, nós temos alguém que agiu com culpa. Ele não pretendia causar o acidente, mas não tomou os cuidados necessários a todo condutor, no sentido de evitar que o embate viesse a se materializar, viesse a ocorrer, né? E aí, como é normal e natural, se estabeleceu naquele momento ali um certo conflito entre os dois motoristas, um acusando, né, o que estava trafegando no vermelho, acusando, como é normal e natural, quem estava, ou quem, na verdade, adentrou o cruzamento com a permissão, né, do semáforo, ou seja, da permissão para trafegar, e aí aquele embate, aquela discussão, enfim, não chegaram a um denominador comum, e evidentemente a parte que se sentiu lesada, prejudicada, que, enfim, pelo ato do outro, ingressou contra ele com uma ação, portanto, com uma ação indenizatória, com uma ação pleiteando, né, receber todo o prejuízo que ele experimentou em razão do acidente. Muito bem. E já se tornou uma tônica, já se tornou aí uma afirmativa que não é verdadeira, mas virou voz corrente, né? Inclusive até os colegas, os advogados, acabam fomentando essa falácia, né? Uma coisa totalmente mentirosa em relação aos réus nas ações indenizatórias. Aí, que é aquela coisa que os senhores conhecem, o cidadão diz assim, olha, nós vamos na audiência, né? Chega lá, você diz ao juiz que você não tem condições de pagar e faz uma oferta de R$100 por mês. Se o sujeito quiser receber, então ele que receba R$100. Por quê? Até porque, né, nesse caso, o réu, ele imagina que o juiz possa determinar o acordo, dizer assim, olha, não, o senhor vai receber R$100 por mês e pronto. Isso não é verdade. Porque o juiz, nesse caso, não pode determinar coisa alguma. Faça isso. Por quê? Porque isso não é lei. O devedor de obrigação não é indivisível e a obrigação decorrente de ato ilícito é divisível, né? Não obriga o credor a receber de forma diversa. Então, o juiz também não pode. E assim, mas o juiz vai acatar os R$100. Não vai acatar R$100 coisa alguma. Quem deverá acatar, ou quem poderá acatar os R$100 será o credor, será o autor da ação, aquele que sofreu o prejuízo. E se ele não quiser? Se não quiser, ele não aceita, ele não é obrigado. Não tem como obrigá-lo? Não tem. Não existe essa possibilidade em função do que acabamos de estudar aqui nesse artigo, né? A obrigação, neste caso, ela é indivisível, né? Então, por disposição legal, então ela poderá se traduzir em divisível? Sim, o dinheiro é divisível, mas isso vai depender do quê? Da vontade das partes, né? É preciso que elas estabeleçam esse critério. Diriam os senhores, e então, é assim que funciona? Sim. É assim que funciona. Diriam os senhores, e aí, o que nós fazemos aí quando acontece um fenômeno como... Não façam nada. Simplesmente não acatem, não aceitem se não quiserem. Mas aí alguém vem lá e diz, mas lá no escritório onde eu trabalho, os advogados conversam e acontece aí, um diz, mas se eu não receber R$100 por mês, eu não vou receber nada. É um risco, né? É um risco. Só que tem um detalhe, você tem mais mecanismos ainda para constranger o devedor a pagar. Diz, como assim? É simples. Vamos imaginar que, ao final, a sentença lhe seja favorável e o juiz, digamos, reconheça que você tem direito à indenização e obrigue o devedor a pagar. Ok? Aí, obviamente, o devedor, como já dito anteriormente, não tem bens. Então, ele não tem como pagar. E assim, e aí, eu faço o quê? Você pode esquecê-lo, né? Pode colocar isso na conta do Abreu, como se diz no interior, né? Coloque na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Ou então, você pode perdoar a dívida, dizer assim, então, está perdoado, não quero. Ou você pode simplesmente dizer, não, eu quero
é constranger esse cidadão a nunca mais fazer o que ele fez aqui, né? E que eu tenho instrumental para isso? Sim. Eu promovo uma cobrança contra alguém que não tem condições de pagar. Como é que chama isso? Né? Chama-se execução contra devedor insolvente. Ou cumprimento de sentença, depende da situação, que é um outro mecanismo que substituiu a execução, cumprimento de sentença contra devedor insolvente. E o que eu faço, na verdade? Eu simplesmente pego o crédito da ação, ingresso com uma medida judicial contra ele, propondo o quê? Propondo que o juiz decrete, reconheça que ele não tem capacidade para pagar o que deve. Queridos senhores, o que eu ganho com isso? Monetariamente, talvez nada, mas juridicamente, né? Você ganha ou você cria um transtorno na vida do cidadão, não é? Para lá de considerável. Por exemplo, aquele carro que ele causou o acidente, o carro era financiado, está financiado pelo Banco X. Resultado, quando você ingressar com pedido de insolvência civil contra ele, aqueles 48 meses que ainda falta a pagar do carro acabaram de vencer no momento em que é decretada a insolvência. É o vencimento antecipado da dívida, é lei. Ou seja, ele que tinha condições de pagar o carro em 48 meses, agora, se quiser ficar com o carro, tem que pagar à vista. Se não pagar à vista, vai perder o automóvel. Aquela casa que ele comprou, na Minha Casa Minha Vida, financiada em 12 anos, 15 anos, sei lá o quê, ou 20 anos que seja, né? Ele pagou 10 prestações. Tem que pagar todo o resto agora à vista. Por quê? Porque ele, tendo a sua insolvência decretada, todas as suas dívidas têm vencimento antecipado. Ele que tinha uma continha bancária, né? Recebia lá os seus trocadinhos, suas quileras, a conta é suspensa. O cartão de crédito, né, que ele usava para, né, se manter, hoje é normal, todo mundo tem um cartão de crédito, bloqueado. O crédito está suspenso. E o que mais, diriam os senhores? 5 anos. 5 anos sem ser ninguém patrimonialmente. Diriam os senhores, mas eu posso fazer isso? Sim. Sim, você pode fazer isso. E assim, mas não vou ganhar nada? Talvez não. Mas esse sujeito nunca mais vai brincar de esconde-esconde com ninguém. Se todo mundo exercitasse o seu direito da maneira adequada, nós teríamos já uma consciência média, né, desenvolvida nesse país. Pense nisso, né? Nós temos um problema muito sério, né, das pessoas zombarem do direito das demais, exatamente porque estas pessoas prejudicadas não exercem o seu direito da maneira adequada. Diriam os senhores, mas tem custo? Sim, tem custo, né? Tudo tem um custo, tudo custa, não tem nada de graça, não existe almoço de graça. Mas existe a possibilidade. O que nós precisamos saber? Que existe possibilidade. Que era só o que faltava. Amanhã ou depois alguém dizia assim, e agora? E você dizia simplesmente, agora. Aquele dia você não quis R$100, então agora não tem o que fazer, né? E tem. Não é que não tem. Nós somos obrigados a dizer ao cliente, tem solução. Vai custar? Vai, mas tem solução. Solução. Você está perguntando se tem solução. Tem, está aí a solução, né? Tá certo? Não pode ser que ele não faça dessa vez, pode ser que faça de uma outra vez, e assim sucessivamente. Mas o cliente tem o direito de saber até onde vai o seu direito. E o direito dele vai até onde começa o do outro. Sempre. Que é o princípio que os senhores aprenderam logo no início do curso de todos os senhores, né? Muito bem. Então, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Acho que nós, digamos, falamos do 314, então 315,
a maneira ou a forma de pagar, né, as dívidas em dinheiro. As dívidas em dinheiro são pagas em moeda corrente nacional, portanto, não se pode pleitear pagamento de dívida em dinheiro com moeda estrangeira ou com moedas virtuais, como Bitcoin, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, dívida em dinheiro, paga em dinheiro. Qual é o meio próprio? Moeda corrente nacional. Qual é a moeda corrente nacional? Real. Certo? Não tem, mas o cliente, digamos, ele aceita receber em dólar. Tudo bem, só que a prova do recebimento será expressa em moeda nacional do mesmo jeito, não mudou nada. É como se o pagamento tivesse, né, sido realizado em moeda nacional. E existe um outro problema ainda. Imagina você pagando ou recebendo dólares aí falsos, por exemplo, em pagamento de uma dívida. Vai ficar melhor a emenda do que o soneto, não acha? Então, está aí a questão do princípio fundamental de que o pagamento deve ser feito aliás, a dívida em dinheiro deve ser paga em dinheiro, né? Da mesma forma que o pagamento há de ser feito em moeda corrente, se permite, né, é lícito a convencionar, ajustar o aumento progressivo de prestações sucessivas quando for o caso, né? Então, às vezes acontece, o sujeito, por exemplo, compra um imóvel, só um exemplo, digamos, 600 mil, dá 400 mil reais de entrada e fica devendo 200 mil reais. 200 mil reais para serem pagos, digamos, em 20 meses, dá 10 mil por mês. Aí diz assim, mas 10 mil por mês eu vou demorar, digamos, 2 anos, né, 20 meses para pagar. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou pagar um valor, no primeiro ano eu vou pagar um valor, ou nos primeiros 6 meses um valor X, nos segundos 6 meses um valor Y, e assim, no terceiro semestre um outro valor, no quarto semestre um outro valor maior, e com isso eu, na verdade, trago a dívida, digamos, que era para ser paga em 2 anos, eu vou pagar num ano só, fazendo um escalonamento, né, ou um aumento progressivo das prestações, que nesse caso são sucessivas, um número X de prestações. Então, isto é possível, isto é lícito. As partes podem convencionar livremente isso, sem problema nenhum. Assim, mas não pode ser 6 meses de 10 e depois 6 meses de 15, porque, digamos, tem 50% de diferença. Pode ser até ao contrário, X meses de 10, X meses de 20, e assim sucessivamente. As partes escolhem, elegem, estabelecem os critérios de como efetivamente a obrigação deva ser cumprida, desde que esta convenção, esse ajuste, seja lícito, né? Seja de acordo com a previsão legal, que não haja interferência, que não haja, portanto, aí nenhum tipo de ilicitude, né? Tanto é verdade isso que o artigo diz, né? É lícito, portanto, não contraria o direito, portanto, não ofende, digamos, nenhum princípio legal, esse aumento progressivo de prestações sucessivas. O que são prestações sucessivas? São aquelas que são pagas mensalmente, né? Quer dizer, esse mês paga-se uma parte, no mês seguinte outra, e assim sucessivamente, como o próprio nome indica, né? Depois do artigo 319, quando por meios, ou melhor dizendo, como motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação, né? Então, esse artigo 317, ele é fundamental, nós não podemos perdê-lo de vista de forma nenhuma, e por uma razão bastante interessante, né? O artigo 317, ele, na verdade, instrui, ele permite, ele viabiliza, ele fundamenta aquilo que nós entendemos como revisão, né? A revisão de uma obrigação,
né? Ela está fundamentada, ela tem como base haver uma lesão com o passar do tempo, né? Criar, na verdade, um descompasso, um desequilíbrio entre a obrigação inicialmente tratada. Então, a obrigação foi tratada com perfil num determinado momento, por causas imprevisíveis, por razões que não eram possíveis se imaginar, não eram possíveis projetar. Em determinado momento, a obrigação se torna extremamente onerosa para uma parte, extremamente vantajosa para a outra, né? E criou-se um desequilíbrio. Esse desequilíbrio se chama lesão, né, enorme, ou seja, é uma lesão, é um prejuízo, e esse prejuízo há de ser reparado. Então, o que acontece? Essa relação jurídica obrigacional há de ser revisada pelo Poder Judiciário, portanto, através de uma ação cuja finalidade é revisar, para readequar, para reequilibrar, para colocar as coisas nos devidos lugares, ou fazer com que as coisas retornem ao chamado estado anterior em que determinou a sua tratativa, né? A obrigação resulte reequilibrada, e aí isso dá o nome, então, de revisão, né? E o artigo 317, então, é o fundamento, à medida que ele diz, né? Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, melhor dizendo, quanto possível, o valor real da prestação, ou seja, o valor da obrigação dentro de uma realidade. Qual é a realidade? A realidade equilibrada. Diriam os senhores, mas isso é assim mesmo? Sim, né? Existem situações que, às vezes, fogem completamente à previsão, né? Vamos imaginar uma situação, digamos, que foge à previsão. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos, hipoteticamente, não é o caso dos dias atuais, porque nós vivemos uma realidade diferente, mas já houve uma época em que você tratava uma obrigação hoje, ela valia X, né? No mês seguinte, ela valia 84% a mais, nominalmente falando. Então, você tinha uma obrigação, por exemplo, digamos 20, vamos colocar na moeda atual, 20 mil reais para pagar esse mês. Quando ela vencer no mês seguinte, daqui a 30 dias, ela vale 84% a mais, né? Ou seja, foi a 38 e uns quebrados, né? Diriam os senhores, e como é que eu consigo acompanhar isso? Quer dizer, de um mês para o outro, eu não consigo ganhar 84% a mais. Então, o que é que acontece? Cada vez a prestação vai estar mais alta, cada vez eu me sacrifico mais, e cada vez fica mais inviável, fica mais difícil, né, cumprir a obrigação. E o que determinou essa situação toda? Algo que eu não consigo controlar, né? Ou seja, a perda do valor de compra da moeda diz respeito à macro e microeconomia, né? Que é controlada pelas leis de mercado, portanto, eu não tenho controle absoluto sobre isso. Quem tem, na verdade, mecanismos para reequilibrar tudo isto, né, é o Poder Executivo, né? Ele é que, na verdade, tem aí os mecanismos macro e microeconômicos, né, para colocar, digamos assim, essa desvalorização da moeda dentro de um patamar, reduzindo aquilo que os senhores ouvem em todo momento, né, a questão da inflação, né? Então, veja, é uma coisa totalmente imprevisível. Como é que você vai prever que, por exemplo, esse ano a inflação está a 3%, por exemplo, ao ano, e o ano que vem vai estar, digamos, os mesmos 3%? Como é que você tem controle sobre isso? Não tem, né? Então, se você contratar uma obrigação para cumprimento futuro, né, que demande um certo tempo, corre-se o risco de você enfrentar situações imprevisíveis e que determinam, inclusive, readequação da obrigação
porque ela se tornou totalmente escorchante, totalmente, digamos, desequilibrada. Então, e para isso, então, você tem aí o artigo 317, que permite esse tipo, né, de iniciativa, esse tipo de medida judicial a ser, né, oposta, interposta, enfim, proposta para resolver esta questão, né? Depois do artigo 318, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, já falamos desse assunto aqui, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, executados os casos previstos na legislação especial. Então, obrigações contratadas para serem cumpridas dentro dos limites do território brasileiro, né, quer o continental e também as ilhas que pertencem ao Brasil, e, portanto, a lei é a brasileira, a lei civil brasileira, não se admite negócios, não se admite convenção ou ajuste de obrigações que tenham como lastro, tenham como, né, base a moeda estrangeira, seja ela qual for, dólar, euro, libra esterlina, marco alemão, franco suíço, qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, a moeda relativa à obrigação é real. Não posso estabelecer em ouro? Não. Né? Posso usar como equivalência? Não. O ouro é uma outra coisa que não é moeda. Faz muitos anos que o ouro não é considerado moeda, né? Então, nós temos, claro que a gente tem nós temos, na verdade, algumas questões regionais que são, no mínimo, curiosas, né? Por exemplo, em alguns estados da federação, que são voltados para a pecuária, por exemplo, existe um mecanismo numa organização chamada Bolsa Mercantil, em que há digamos, uma avaliação, digamos assim, abstrata, evidentemente, do valor, né, a cada 15 quilos de carne que aquele boi pode produzir. Então, digamos, os habitantes desses estados membros da federação, Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados que têm essa vocação, digamos assim, pecuária, né? Então, vigora, né, digamos, uma medida de valor um pouco diferente da moeda. Então, é comum você ouvir em Goiás, por exemplo, no Mato Grosso, o sujeito diz assim, puxa, né, se perguntado, eu gostei da sua caminhonete, por exemplo, aí, né? Ele falou, essa caminhonete me custou, hipoteticamente, né, me custou aí, sei lá, 100 arrobas de gorgodo, ou qualquer coisa do gênero, ou seja, uma medida de valor completamente diferente daquela que nós aqui do Sudeste estamos habituados, principalmente do interior paulista, né? Nós estamos habituados com isso. E existem outras medidas, mas isso não digamos, levado às últimas consequências como objeto de contrato. É, na verdade, sempre tratado na moeda nacional, porque é uma imposição legal, imposição expressa legal. Portanto, não é possível estabelecer em outro tipo de unidade de valor, né? E essa questão da moeda, né, tem a ver com um decreto, né, o Decreto-Lei 857, de 11 de setembro de 1969, né? Faz bastante tempo que essa legislação está em vigor, portanto, não é possível que nós possamos invocar desconhecimento ou ignorância da norma, né? Artigo 319, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Então, dá para perceber no artigo 319 que não é só o devedor que tem obrigação. O devedor tem a obrigação de pagar no tempo, da forma e entregando ao credor o objeto devido. Todavia, né, todo credor tem a obrigação genérica ou generalizada de receber aquilo que é seu por direito, no tempo
da forma e de conformidade com o objeto que lhe é devido, né? E ao receber, se obriga a fornecer o quê? Prova do recebimento. Não fez, né? Está, neste caso, o credor em mora, atrasado no cumprimento da obrigação que lhe cabe, e, obviamente, concede, neste caso, ao devedor o direito de reter o pagamento, até que o credor, ele, na verdade, satisfaça ou cumpra a sua parte no trato. É claro, é evidente, não é preciso fazer muito esforço para concluirmos ou para chegarmos à conclusão de que o devedor deve sim reter o pagamento quando o credor se recusa, a fornecer prova do pagamento, mas ele não pode simplesmente reter, e manter a coisa consigo. É preciso, então, que ele tome uma providência de natureza jurídica, para que ele tenha o seu direito ressalvado, Então, é claro, se o devedor se recusa a receber, ele, evidentemente, há de propor contra ele uma medida judicial cujo objeto é exatamente o pagamento, é viabilizar o pagamento, senão há o risco do devedor, digamos, responder por todos os prejuízos advindos dessa retenção, de ficar com a coisa e não pagar. E aí é preciso que nós relembremos aqui uma questão que os senhores já estudaram, mas é provável que não se lembre mais dela, que é a questão da quitação, que é a questão da presunção, Então, aquilo que é comum em direito se presume, é possível presumir. Aquilo que não é comum em direito, só mediante prova. Então, diria o senhor, e onde se aplica esse princípio? Se aplica esse artigo 319, Se eu disser para os senhores, que o devedor não veio pagar, os senhores acreditam. Presumidamente, isso é verdade. Pode não ser, mas os senhores presumem que seja. Por quê? Porque é comum o devedor deixar de pagar. Agora, se eu disser aos senhores que o devedor não conseguiu pagar porque o credor se recusou a receber, os senhores colocam a minha afirmativa em xeque. Isso não é possível, Por quê? Porque o comum se presume em direito. O que é comum, o que é usual, o que acontece com frequência, admite presunção. Mas aquilo que não é comum, que é incomum, só se acredita ou só é possível, através da prova. Então, o comum se presume, o extraordinário se prova. O que é comum? O devedor não pagar. O que é incomum? O credor se recusar a receber, Então, notem os senhores que os princípios que, vez por outra, nós citamos aos senhores, têm toda a razão lógica de ser. E os senhores ouvirão inúmeras vezes isso, essa expressão. O comum se presume, o extraordinário se prova. E isto serve para a nossa vida profissional. Nós estamos, por exemplo, patrocinando uma causa, e se nós estamos tratando de uma coisa comum, então nós lançamos mão, digamos, do meio de prova de uma forma. Se nós estamos tratando de uma situação extraordinária, nós usamos as provas de uma outra maneira diferente, exatamente em função deste princípio. Por exemplo, no caso das obrigações, se alguém afirmar que o devedor não veio pagar, todo mundo acredita. Mas se alguém disser que o devedor veio pagar e o credor se recusou a receber, só fazendo a prova deste acontecimento que alguém dará crédito a ele, porque do contrário, ninguém vai acreditar, porque o credor se recusar a receber não é comum, é extraordinário. Agora, o devedor deixar de pagar é bastante comum, é muito mais comum o devedor deixar de pagar do que o credor se recusar a receber, Então, nós vamos
tomar uma água ali para refrescar a garganta, tomar um cafezinho. Já voltamos na sequência com o segundo capítulo aí da nossa aula de hoje, né? Os senhores tomem lá o cafezinho, voltem, não desapareçam, porque nós temos ainda uma quantidade considerável de assunto a tratar